Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com você, Chico Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, aqui na Mesquita de Jardim Botânico, nesta série chamada O Islã em Foco, onde nós estamos apresentando os princípios da crença islâmica. Hoje, como é um dos pilares da fé, nós falamos da crença em Allah, nos anjos, da crença em Allah, nos anjos, falamos nos livros, falamos ao Corão. Hoje vamos falar de um dos pilares da fé islâmica. E um dos pilares da fé islâmica é a crença nos mensageiros, a crença nos enviados de Allah. O que é a crença dos mensageiros? O que compreende a crença nos mensageiros, não é? Existe uma diferença ali entre profeta e mensageiro. Às vezes a pessoa fala mensageiro de Allah, profeta de Allah. Qual é a diferença? Vamos ver durante este vídeo. Bom, primeiro, a crença nos mensageiros é um dos pilares da fé. A pessoa só pode ser considerada muçulmana se ela acreditar nos pilares da fé. Ela só é muçulmana se o seu interior, o seu conteúdo, o seu coração, a sua fé é muçulmana. E faz parte, então, de um dos pilares da fé, a crença nos mensageiros. A crença nos mensageiros. Onde que está isto no Alcorão? Você pega a Surat al-Baqarah, segunda Surat no Alcorão, o versículo número 285, que fala o seguinte: o mensageiro de Deus crê aquilo que foi revelado para ele, e todos os crentes creem em Allah, nos anjos, nos livros e em seus mensageiros. Mas o que compreende, o que é a crença nos seus mensageiros? O que significa a crença nos mensageiros? É crer, não é, que Allah transmitiu a sua mensagem para as pessoas, para os humanos, através de outros humanos. Allah escolheu certas pessoas para transmitir a sua mensagem para a humanidade. Em resumo, essa é a crença nos mensageiros, que Allah, louvado seja, ele escolheu, ele elegeu. Não foi um sorteio, não foi um concurso público, não foi um jogo ou algo por merecimento ali, não foi uma assembleia que escolheram a partir de hoje o fulano, tal pessoa é um mensageiro enviado de Deus, não. Foi Deus, louvado seja, que escolheu aquela pessoa para transmitir a sua mensagem. Então, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, ele é escolhido por Deus, por Allah. Quais os critérios que Allah escolhe seus mensageiros? Daí é com Allah, não é conosco. Mas nós sabemos que Allah fala no Corão: Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata. Allah sabe para quem deposita ou quem coloca a sua mensagem. Allah jamais iria colocar a sua mensagem. Imagine, Deus, louvado seja, colocasse a sua mensagem de religião, de crença, de prática, de fé, para alguém que ele não conhecesse. Não tem sentido. Ou Deus escolhesse alguém, essa pessoa seria incapaz de transmitir a mensagem de Deus. Também não tem sentido. Ou Deus daria essa mensagem para alguém que não fosse fidedigna, não fosse verdadeira. Isso não tem sentido nenhum. Mas Deus, louvado seja, ele sabe quem escolheu seus mensageiros, não é? O que representa então a crença nos mensageiros? É a crença que Deus escolheu. Deus mandou mensagem, orientação, livros, ensinamentos, mandamentos, normas, códigos, ensinamentos para os homens, para algumas pessoas, as pessoas transmitiram aos outros. Segundo, crer, né, em todos os mensageiros, crer em todos os mensageiros. Agora, quem são os mensageiros dos profetas? Aqueles que Deus mencionou em seu livro. Mensageiros de Deus e profetas de Deus são aqueles que Deus mencionou em seu livro. Não é a pessoa abrindo curso, vem fazer um curso EAD de profeta que tem aí na internet. Não, isso aí é charlatanismo. Deus escolheu profetas e mensageiros. Não é? Desde o profeta Noé, né? Profeta Lote, o seu primo Abraão, seus filhos Ismael, Isaac, Jacó, José, profeta Davi, profeta Salomão, os profetas bíblicos, todos eles mencionados, não é? E crer em todos eles. Porém, tem mensageiros que nós não sabemos. No Alcorão, Surat número 40, versículo 78, fala o seguinte: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. E enviamos mensageiros antes de ti, Muhammad. Há mensageiros que nós contamos as suas histórias para você, e outros mensageiros que nós não contamos as histórias. Então, existe um outro instituto do profeta que fala o seguinte, que Deus
para cada nação enviou um administrador, um pregador, um profeta. Antes, para não esquecer a diferença entre profeta e mensageiro, você deve estar curioso entre profeta e mensageiro. O profeta em árabe é nabi, que significa profeta, é aquela pessoa que Deus escolheu para transmitir a sua mensagem, para pregar a sua crença e o seu ensinamento. E o mensageiro em árabe é rasul, é que ele é um profeta, porém eles têm incumbido que Deus mandou para ele um livro, uma legislação, uma sharia. Essa sharia ela pode abrogar a sharia anterior. Então, todo mensageiro é um profeta e nem todo profeta é um mensageiro. Você vê, por exemplo, o profeta Lot, ele é um profeta de Allah, não é um mensageiro de Allah, porque Allah não mandou uma sharia, Allah não mandou uma lei, Allah não mandou uma legislação, Allah não mandou uns mandamentos para que revogasse os mandamentos anteriores. Allah mandou o profeta Lot para advertir o povo, para exortá-los, se afastarem dos pecados, adorar somente Allah, porém não foi dado o livro para ele. O profeta Moisés, que a paz seja sobre ele, ele é profeta e mensageiro, porque Deus mandou a Torá para ele. Jesus é profeta e mensageiro, porque Allah mandou o evangelho para ele. Muhammad sallallahu alaihi wasallam é profeta e mensageiro. Então, nós acreditamos em todos aqueles mensageiros que Deus mencionou no Alcorão. Se você pegar o Alcorão agora, né? Surata número 6, versículo 83 ao versículo 89, está mencionado algum deles, que fala o seguinte: tal foi o nosso argumento, que proporcionamos a Abraão para usarmos a seu povo, porque nós elevamos a dignidade a quem nos apraz. Surata, versículo 84 da Surata número 6. Agraciamos Abraão com Isaac e Jacó, e que iluminamos como havíamos iluminado anteriormente Noé e a sua descendência, e Davi, e Salomão, Jó, José, Moisés e Arão, assim como recompensamos os benfeitores, e Zacarias, e João Batista, Jesus e Elias, pois todos eles se contavam entre os virtuosos, e Ismael, e Eliseu, e Jonas, e Lote, cada um dos quais preferimos sobre seus contemporâneos. Então Deus mencionou inúmeros profetas e mensageiros, todos os profetas e mensageiros, que eles trouxeram uma única mensagem, uma mensagem universal, que é: não adore a não ser Allah. Nenhum mensageiro, nenhum profeta e mensageiro veio enviado por Allah e disse: olha, povo, adore a mim e a meu pai e minha mãe em vez de Deus. Não. Todos eles vieram com a mensagem que é La ilaha illallah. Ou quando fala que o profeta Musa, Moisés, que a paz seja sobre ele, falou para o povo dizer La ilaha illallah e disse que eu era dos muçulmanos, dos muslims. O profeta Ibrahim, que veio bem antes de Moisés, chamou seu povo para o monoteísmo, Tawhid. E também era entre os muçulmanos, submissos, monoteístas. O profeta Jacó, por exemplo, disse que quem que vocês adoram depois de mim? Disseram: adoramos o teu Deus, o Deus do teu pai. Abraão, seu avô, né? Então todos os profetas de Allah trouxeram a mesma mensagem, que é: não adora a não ser Allah. O profeta Jesus, que a paz seja sobre ele veio com uma mensagem que é: ó povo, não adore a não ser Allah. Nenhum profeta veio desmentir outro profeta. Todo profeta veio corroborar, confirmar a mensagem anterior do profeta. Portanto, nós acreditamos então naquilo que Deus mencionou sobre os profetas, acreditamos naquilo que os mensageiros de Deus, os profetas, pregaram, ensinaram e seus exemplos, né? E acreditamos também que nos milagres que Deus fez com eles. Você vê o profeta Abraão, você sabe qual foi o milagre do profeta Abraão? Ele foi jogado num holocausto, foi jogado no fogo e não queimou. Você sabe o milagre do profeta Moisés? Vários milagres. Um deles foi o cajado, que Deus deu para ele um cajado, ele jogou no chão, e esse cajado trouxe uma serpente e engoliu todas as serpentes do faraó. Essa história é mencionada no Alcorão e também na Bíblia. Você sabe os milagres do profeta Davi e Salomão? Sabe os milagres? Salomão foi dado para ele conseguia, Deus deu para ele o dom de falar com os animais. As nuvens, Salomão falava: ó nuvem, faça chover lá, e a nuvem chovia. O profeta Jesus curou o leprado, curou o morto, fez o morto tornar-se vivo, ressuscitou o morto. Tudo isso com a permissão de Allah. Todos esses milagres que vieram de Deus para apoiar e reforçar a mensagem dos profetas, esses milagres só está a notícia e a informação deles. Acreditamos em todos esses milagres. Esses milagres não existem mais hoje vivos.
Qual é o milagre do profeta Muhammad? São vários. Um dos milagres que continua vivo do profeta Muhammad é o Alcorão. Deus deu para ele o Alcorão, né? Revelou para ele o Alcorão, e não foi possível, e não é possível, e é impossível fazer um Alcorão semelhante a ele. Então, para finalizarmos, os profetas de Deus são seres humanos, não são angelicais, eles não compartilham nada no senhorio e nada com atributos divinos, são servos de Deus, são as melhores pessoas na face da terra. Eles transmitiram a mensagem de seu Senhor, foram combatidos, alguns profetas foram mortos, foram assassinados, eles foram combatidos por aquelas pessoas que são contra o monoteísmo, e que Deus, louvado seja, escolheu os profetas para nós. E o último dos mensageiros, aquele que não haverá mensageiro depois dele, é Muhammad. E vamos fazer um vídeo somente sobre o profeta Muhammad. Mas antes de falar sobre o profeta Muhammad, no vídeo que vem, na aula que vem, vamos falar sobre Jesus. Isa ibn Maryam. Jesus, filho de Maria. Sim, no vídeo que vem, vamos falar Jesus no Islã. E depois sim Muhammad. E nós muçulmanos não fazemos distinção nenhuma entre os mensageiros, são todos enviados por Allah. Ficamos tristes, ficamos zangados, ficamos aborrecidos quando algum dos profetas são desrespeitados. Amamos todos eles, damos o nome de nossos filhos ao nome dos profetas, e terminamos dizendo que a paz esteja sobre Adão, sobre Noé, sobre o Shuaib, sobre o Saleh, sobre o Hud, sobre Abraão, sobre Ismael, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Salomão, sobre o seu pai Davi, sobre Elias, que a paz esteja sobre João Batista, que a paz esteja sobre Zacarias, que a paz esteja sobre Jesus, e que a paz e a bênção de Allah esteja sobre todos, e com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E até a próxima aula, que é o Jesus, o profeta do Islã. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.